Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PCNP Antônio, estou aqui na companhia das minhas colegas PCNPs Carla e Lília. Hoje estamos começando mais uma pauta TPC-MAI e será o nosso fechamento, né? A última TPC-MAI do ano aqui da diretoria de ensino. Então, a nossa pauta, nós vamos refletir, né, o que nós fizemos durante todo esse ano, vamos revisitar as nossas pautas anteriores e depois nós vamos refletir algumas ações, como nós podemos planejar para que possamos, no ano que vem, 2022, ajudar os nossos estudantes a continuarem avançando, recuperarem as defasagens de anos anteriores devido a esse contexto de pandemia. A gente sabe que ano que vem, aos poucos, esse conceito de aula presencial está se efetivando cada vez mais nas escolas de todas as redes aí, tudo bem? Então, dando prosseguimento e começando aqui a nossa TPC-MAI, nosso fechamento, como de prática, a equipe do nosso núcleo pedagógico aqui, né, da DE, nós temos como dirigente de ensino a professora Geni Delmiro, o nosso diretor do núcleo pedagógico, o professor Samuel, as nossas supervisoras do núcleo pedagógico, professoras Yara e Edna, e os PCNPs dos anos iniciais, os professores Antônio, eu, Carla e Lília. Dando prosseguimento, nós vamos para os nossos objetivos. Então, objetivo: refletir sobre as ações realizadas de forma a planejar as próximas ações para a melhoria da aprendizagem em matemática. Foi como eu disse lá no começo da formação, revisitar todas as nossas ações e depois planejar aí algumas ações já pensando em 2022, que a gente sabe que o desafio ele vai ser bem grande aí devido a esse contexto, é praticamente 2 anos vivenciando essa pandemia da Covid-19. Prosseguindo, nós vamos agora para uma leitura, a leitura de leite, para a gente refletir um pouquinho. É sempre bom, né? Os professores sempre têm esse hábito da leitura com os estudantes. É bom também dar o exemplo aqui nas nossas formações, ok? Então vamos lá. A folha em branco. Certo dia, um professor aplicava uma prova na faculdade. Faltavam poucos minutos para terminar o horário estabelecido para finalizá-la quando o rapaz levantou o braço e perguntou: Professor, pode me dar uma folha em branco, por favor? O professor então levou a folha até ele e perguntou-lhe por que queria mais uma folha em branco. E o aluno respondeu: Enquanto respondia as questões, rabisquei tudo, fiz uma confusão danada em algumas respostas, mas quero passá-la a limpo antes de entregá-la. Vamos ver a moral da história? Todos os dias, quando acordamos, recebemos da vida uma nova folha em branco. Talvez tenhamos preenchido algumas com rabiscos, confusões, tentativas frustradas, ou até deixado alguma delas em branco. Quem sabe? Pode até ser que tenhamos decidido amassar algumas folhas e jogá-las na lixeira, optando pela ociosidade, gastando nosso tempo inutilmente. Não importa a idade, condição financeira, religião, condição física. Este é o momento de tomar essa nova página em branco em nossas mãos e passar a vida a limpo. Não se preocupe em tirar nota 10 ou ser o primeiro da turma. Preocupe-se apenas em fazer o melhor que puder. Na redação final, não poupe as palavras dignidade, amizade, amor, fraternidade, ética, honestidade, sabedoria, esperança e fé. Essa folha em branco é um presente que lhe é dado todos os dias. Por isso, não amasse nem rabisque de forma inconsequente, mas use-a com coragem e sabedoria. Olha, pessoal, que que lição, né? Que lição profunda. Realmente, se a gente parar para pensar, todo dia quando nós acordamos, nós recebemos uma folha em branco. Não somos perfeitos, então não dá para dizer que a nossa folha em branco no final do dia nós teremos ali só coisas boas, porque a gente está nessa constante mudança,
nesse constante aprendizado, mas uma reflexão, o quanto é importante, a gente seguir essa folha em branco e não ficar remoendo, né, as folhas dos dias anteriores, porque todo dia é dia que nós podemos mudar, todo dia nós podemos correr atrás dos nossos projetos, todo dia é um dia novo. Então agradecer e correr atrás aí, como eu tenho certeza que lendo essa história todos já estão aí tendo o filme na cabeça, porque realmente esse ano de 2021, o que nós mais fizemos é escrever a folha em branco, aí depois outro dia planejar, aí apagar aquela anterior, né, apagar a ideia do anterior, escrever novamente aqui nessa folha do dia atual, e assim sucessivamente. A mudança foi constante e nós percebemos todo esse movimento, tanto secretaria, diretoria, nas escolas, e é assim, né, essa é a folha em branco, sempre vamos tentar aí escrever coisas boas, erramos, no outro dia a gente conserta e bola para frente, tá bom? Dando prosseguimento, vamos agora aqui uma pergunta disparadora, tá? Eu peço que o PC, aí na unidade escolar, depois que eu ler esta pergunta, pause o vídeo por uns 10 minutos, 5 a 10 minutos, e façam aí essas reflexões com os professores, tá bom? Então vamos lá? Pensando na aprendizagem matemática, o que é importante considerar agora em reta final para o planejamento das aulas? Então eu peço que os PCs pausem o vídeo e retornamos daqui a pouco. Voltando, tenho certeza que aí nas escolas, né, as discussões foram muito boas. E pensando assim na aprendizagem matemática, o que considerar agora na reta final, né? A gente não consegue desassociar com os resultados das nossas avaliações internas da AP. Lá nós temos ali as habilidades que se encontram em defasagem, as habilidades que os estudantes eles têm mais facilidade, e através desse mapa, considerando esse mapa, fica até melhor planejar essas aulas para tentar ainda resgatar nesse ano, ainda nessa reta final, ou fazer liga para o ano de 2022, para que os estudantes continuem avançando em suas aprendizagens, não é verdade? Bom, agora dando prosseguimento, nós vamos revisitar toda a nossa trajetória EMAI desse ano de 2021 da Diretoria de Ensino. Vamos lá? Bom, o que conversamos durante o ano? Lá em fevereiro, primeiro nós fizemos uma retomada, né, nós propomos que todos os PCs aí nas escolas, através dos indicadores das avaliações do ano de 2021, pudessem verificar aquelas habilidades que se encontravam, em defasagem. E assim, com esse mapa, facilitou o quê? Ações, né, um planejamento de recuperação e aprofundamento, isso em todas as séries dos anos iniciais. Sempre muito importante, né, não partirmos, do zero, temos que ter o norte através dos indicadores, através da pesquisa, dos resultados, dos diagnósticos, e essa foi a primeira proposta aqui da TPC-MAI, essa retomada para depois avançarmos no ano de 2021. Beleza? Prosseguindo, nós temos aqui o que conversamos durante o ano no mês de março. Quanto tempo, hein, gente? Mas vamos lá. Na TPC EMAI de março, o assunto foi sobre o letramento matemático, e trouxe, né, alguns levantamentos e os objetivos foram, né, identificar o papel da matemática no contexto social e compreender o letramento matemático nos materiais de recuperação e aprofundamento do primeiro bimestre Aprender Sempre. Aqui nessa abordagem, a gente reforçou, a gente conversou com vocês, foi uma troca, né, da importância, de mostrarmos ali para o estudante, que ele consiga perceber, que ele se sinta pertencente a toda aquela aprendizagem matemática que ele está, ali, né, tendo contato, que ele consiga fazer o quê? Uso social de todo o conhecimento matemático que ele adquire ali dentro do ambiente escolar, ok? É lógico, não só do ambiente escolar. A gente sabe que a criança também aprende fora dele, né? Mas como aqui a gente está puxando sala de aula, a gente reforçou, né? Contextualizar as aulas que possam
ser significativas para os nossos estudantes, para que eles possam fazer esse uso social do conhecimento matemático. Bom, para dar prosseguimento, né, na nossa conversa, o que nós conversamos durante o ano, nos outros meses, eu chamo agora aqui para a nossa conversa, que vai dar continuidade na nossa TPC, a PCNP Lília. Beleza? No final eu volto para me despedir. Lília, passa a palavra. Obrigado, pessoal. Já agradeço aqui a presença das minhas colegas PCNPs Carla e Lília. Quero agradecer a atenção de todos. E aqui na finalização, a minha palavra é de gratidão. Muito obrigado, pela atenção que vocês nos deram. Obrigado pela dedicação. Nós recebemos materiais maravilhosos este ano. Postamos alguns no Facebook, todos não deu, né? Essa demanda é muito grande, às vezes falta um pouquinho de tempo. E é essa gratidão. Vocês foram parceiros, teve essa troca, não foi conhecimento de em linha única, não. Vai e volta, assim podemos crescer juntos. Bom, eu creio que será a última gravação, né, deste ano, então já desejo um feliz Natal, um feliz ano novo, que o ano que vem seja maravilhoso, cheio de conquistas. E foi muito bom, tá, estar junto com todos vocês neste ano, nas ATPCZ+, e foi uma honra, tá? De coração, uma honra. E estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau. Um forte abraço e passo a palavra para a PCNP Lilian. Obrigada, Antônio. Olá, pessoal. Dando continuidade aos nossos trabalhos, eu vou continuar falando do mês de abril. O que nós trabalhamos no mês de abril aí, né? Parece tão distante, mas nós fizemos um trabalho sobre sondagem, né? Analisar os registros de sondagem numérica dos anos iniciais, reconhecer a importância, né, de identificar os saberes dos estudantes em relação aos números para planejamento de ações, de intervenções em matemática, e refletir sobre as intervenções de forma que possibilite avanço na leitura e escrita dos números. Este trabalho que nós fizemos aí em abril foi um trabalho bem importante, porque a sondagem numérica, ela também dá uma base para que a gente consiga que o nosso aluno avance aí no aprendizado dele, né? No mês de maio, nós falamos sobre as diferentes formas de ensinar números, né? E os objetivos eram discutir questões referentes à educação matemática nos anos iniciais, com foco no sistema de numeração decimal. Aprofundar os conhecimentos em relação ao sistema de numeração decimal e refletir sobre intervenções em situações de composição e decomposição de números. O que a gente trabalhou aí, o que a gente questionou aí, né? O que são os números, para que esses números servem, né? Como desenvolver estratégias para a consolidação aí deste conhecimento dos números com os nossos alunos. Né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós tivemos o mês de junho. E aí no mês de junho nós demos uma avançadinha no nosso tema e fomos resolver situações, problema do campo aditivo. Quais eram os objetivos? Refletir sobre o trabalho com situações problema no campo aditivo, como contribuição para o sistema de numeração decimal, analisar procedimentos na resolução de problemas pelos estudantes e refletir sobre a teoria dos campos conceituais, e revisitar as habilidades essenciais relacionadas ao objeto de conhecimento, resolução de situações problema do campo aditivo. Nós questionamos aí também o que é uma situação problema, né? Como que nós aprendemos essas situações problema, né? A gente tentou apresentar aí nesse trabalho a resolução de situação problema bem próximo às realidades dos nossos alunos, né? Você pode passar, por favor, Antônio? No mês de julho, desculpa, nós falamos sobre multiplicando além do algoritmo.
com os objetivos de aprofundar o conhecimento que envolve resolução de situações-problema, apontar as habilidades essenciais envolvendo as situações-problema do campo multiplicativo nos materiais de recuperação e aprofundamento, e evidenciar as boas práticas da rede dentro da unidade temática número. Apresentação da professora Cleide Mara, que foi o nosso marco aí de apresentação no nosso EMAI, né? Que ela fez um trabalho apresentou um trabalho que ela faz bem consistente na escola dela. E aí nós também falamos sobre os procedimentos, né? Quais são esses procedimentos que a gente trabalha aí nas 4 operações? Como que a gente pode aprender sobre adição, subtração, multiplicação e divisão com alguns exemplos práticos, né? Foi essa uma das contribuições muito rica e muito importante que a professora Cleide Maria trouxe para nós. Você pode passar, por favor, Antônio? No mês de agosto, o nosso tema foi pensamento geométrico. E os objetivos eram aprofundar o estudo sobre a unidade temática geometria e alinhar as habilidades da unidade temática geometria com outros componentes curriculares, né? E aí nós falamos sobre o pensamento geométrico, como ele contribui, né, no pensamento durante as aulas e as contribuições de outros componentes que nós trabalhamos juntamente, né, aí na geometria, com essa unidade temática. Você pode passar, por favor, Antônio? No mês de setembro, nós falamos sobre grandezas e medidas. E aí nós tivemos os objetivos apresentados como apresentar a importância da temática grandezas e medidas no letramento matemático, aprofundar o estudo sobre a unidade temática grandezas e medidas, revisitar as habilidades essenciais indicadas no material Aprender Sempre para a unidade temática e articular as habilidades essenciais aos descritores do SAEB, né? Então, lá em setembro, que parece tão distante, nós já estávamos nos preparando aí para esse momento que nós estamos vivenciando hoje, né? Essa correria aí que vocês estão na escola. E aí nós questionamos aí nesse tema, o que é uma grandeza, né? O que significa medir? É um tema de importância muito grande e que está ali no dia a dia dos nossos alunos, né? Mas que eles precisam entender que apesar de ser uma temática importante, é uma temática que está bem próximo das realidades deles, né? Você pode passar, por favor, Antônio? No mês de outubro, nós tivemos, no início do mês de outubro, o EMAI com o tema frações, que tinha o objetivo de apresentar a importância das frações para o avanço das habilidades relacionadas à unidade temática números, aprofundar os estudos a respeito de frações nos anos iniciais, retomar habilidades relacionadas à temática nos materiais de recuperação e aprofundamento, articular as habilidades essenciais com os descritores do SAEB com a temática frações, né? E aí, os nossos questionamentos foram em torno do que se entende por fração, né? E os desafios de ensinar fração nos anos iniciais, que é um tema bem, chega a ser um tanto polêmico, né? Porque as crianças, pelos próprios alunos, eles acham uma coisa muito difícil quando você fala em fração. E aí, quando você traz isso para próximo do conhecimento deles, eles veem que é possível de se trabalhar isso com um pouco mais de leveza, né? Você pode passar, por favor, Antônio? No final do mês de outubro, nós tivemos mais um EMAI. Então, em outubro, nós tivemos 2 EMAI, né? E aí, este EMAI, nós falamos sobre estratégias na resolução de situações-problema em diferentes unidades temáticas. E aí, os objetivos foram retomar os estudos sobre as estratégias para a resolução de situações-problema nos anos iniciais, discutir sobre o papel investigativo na resolução de situações-problema, explorar nos materiais de recuperação e aprofundamento e apoio estratégias para levantar informações que auxiliem na resolução de situações-problema e articular a temática abordada aos descritores do SAEB, tá? E aí nós falamos sobre os recursos que os alunos utilizam e as unidades temáticas contempladas também. Pode passar, por favor, Antônio?
E aí nós chegamos no mês de novembro, que foi o nosso último EMAI, que nós trabalhamos sobre probabilidade estatística, onde tinha os objetivos de apresentar a importância da temática probabilidade estatística, aprofundar o estudo sobre a unidade temática probabilidade estatística e articular as habilidades essenciais da unidade temática aos descritores do SAEB, né? E aí a gente falou o que é uma probabilidade, né? O que é estatística, né? Ela está presente no dia a dia dos nossos estudantes muito mais frequentemente do que a gente tenha notado, assim, né? E este tema é um tema que, quando você fala só pelo nome, probabilidade estatística, já fica uma coisa que parece muito distante, né? E nós, através dos nossos estudos, conseguimos aí nos identificar aí bem próximo. Bom, foi um trabalho bem consolidado aí nas necessidades aí das escolas, né? Baseado nos nossos números, nossos índices, né, que foram apresentados, e também pensando nas necessidades aí de vocês nas salas de aula, o que vocês nos trouxeram, né, para que a gente desenvolvesse. Quando a gente revê tudo isso, nós mesmos, às vezes, nos espantamos com tanto de conteúdo que a gente conseguiu aí, né, apresentar para vocês. E quero mais uma vez agradecer a todas as contribuições que vocês tiveram com a gente, esse carinho em participar, em fazer, trazer evidências, em trazer as temáticas que vocês estavam com alguma dificuldade, para que a gente pudesse desenvolver um melhor trabalho. Bom, eu vou passar agora a palavra para a PCNP Carla, e ela vai dar continuidade aí com uma parte bem importante também do nosso trabalho, tanto nosso aqui na diretoria, quanto de vocês aí nas escolas, tá? E acredito que todos também gostarão de fazer essa análise aí na próxima etapa aí com a PCNP Carla. Passo a palavra, Carla. Obrigada, Lilian. Olá, pessoal. É um prazer novamente estar com vocês em mais uma formação ATPC-EMAI. E agora em reta final, estamos concluindo mais um ano letivo. Ao longo desse ano, fizemos um percurso aí por diferentes unidades temáticas. Revisitamos agora, através da fala da PCNP Lilian, essas unidades temáticas e os nossos momentos formativos, quais eram os objetivos que nós pretendíamos alcançar em relação aos estudantes. E dentro dessa nossa conversa de hoje, é importante agora a gente ver dentro de percentuais, aquilo que nós conseguimos alcançar, aquilo que nós ainda precisamos alcançar e precisamos sentar e planejar, né, dentro de todas as unidades temáticas. Para isso, é muito importante que nós venhamos a consultar os dados das nossas avaliações internas, as nossas ADs, as nossas APs, que vão trazer ali as habilidades que são também das unidades temáticas que nós fizemos os momentos formativos e que vocês também fizeram dentro das rotinas, dos planejamentos individuais de vocês, para saber se vocês conseguiram contemplar aquilo que vocês planejaram ou ainda nós precisamos repensar aí um novo caminho para apoiar os nossos estudantes no desenvolvimento das aprendizagens. Bom, para isso, nós escolhemos a unidade temática números. Por quê? Porque a maior parte das nossas formações, elas foram voltadas para essa unidade temática. No começo, como a Lília disse, o letramento matemático, a sondagem numérica, depois nós trabalhamos o campo aditivo, o campo multiplicativo. Então, assim, nós passamos a maior parte dos nossos momentos formativos trabalhando essa unidade temática. Mas a nossa sugestão é que vocês percorram dentro da plataforma CAED todas as outras habilidades voltadas para as outras unidades temáticas, como geometria, como probabilidade estatística, tá? Assim, vocês terão parâmetros para ver aquilo que vocês conseguiram alcançar e aquilo que nós precisamos refletir de forma a alcançar futuramente, tá? Então, aí na tela, mostra para vocês a situação do primeiro ano, tá? Nós temos aí os índices da ADE e da AP
por unidade temática no primeiro ano. Como eu disse, nós pegamos a unidade temática números, nós pegamos aí a habilidade EF01MA03, tá? Essa habilidade, ela fala sobre estimar, comparar quantidades e objetos de dois conjuntos em torno de 20 elementos. E se vocês perceberem, no início nós estamos 77%. Aí o que acontece? Uma habilidade que tem o objeto de conhecimento muito parecido na AP, nós já tivemos uma progressão para 92%. Na AP2, nós já tivemos também um crescimento de 94% na habilidade EF01MA02, que também é uma unidade que trabalha basicamente os mesmos objetos de conhecimento. E na AP3, nós mantivemos aí os 92%, olha que curioso, na habilidade que foi investigada lá na ADE. Tá? Então, o que a gente consegue entender aí? Que dentro desse objeto de conhecimento a ser contemplado e nessa unidade temática, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma progressiva melhora dentro desse ano série. Nós vamos ver as próximas? Agora, já no segundo ano, nós começamos com 86% na ADE. Era a habilidade EF01MA05, que consistia em comparar números naturais de duas ordens em situações cotidianas com ou sem suporte da reta numérica. Aí olha o que aconteceu lá na AP1. Na AP1 nós demos uma subidona, né? Fomos para 94% na habilidade F01MA05, a mesma habilidade. Então, quer dizer o quê? Conseguimos dar conta aí, né? E era bem um tempo de pandemia, não sei se vocês vão conseguir se recordar desse tempo, né? Primeiro semestre, pandemia tinha voltado com tudo, né? E aí nós temos a AP2. Na AP2, a habilidade EF02MA01, nós ficamos com um percentual de 85%, tá? Como eu disse, são habilidades que elas se conversam, elas têm praticamente o foco no mesmo objeto de conhecimento, dentro da unidade temática números. E na AP3, a habilidade EF03MA01, nós tivemos uma crescente de 92%. Mas olha que gostoso, olha, nós tivemos uma quedinha aí na segunda AP. Porém, na terceira AP, nós já conseguimos contemplar uma habilidade de terceiro ano. Essa habilidade, ela consiste em ler, escrever e comparar números naturais de até ordem de unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos em língua materna. Então, o que a gente consegue entender? Que dentro do processo de sondagem numérica e dos planos e das propostas que nós vimos, as evidências que vocês nos enviaram, né, e que nós também trocamos com vocês, nós tivemos aí o êxito e bem significativo. Pode passar, por favor? Agora vamos lá para o terceiro ano. O terceiro ano é final do ciclo inicial, né, para começar, é quarto ano do ciclo intermediário. Nós começamos bem, olha, começamos com 96% na ADE, a habilidade EF01MA04, uma habilidade de primeiro ano, que consiste em ler, escrever, comparar números naturais de até uma ordem de milhares, estabelecendo relações entre os registros numéricos em língua materna. E aí, essa mesma habilidade, ela cresceu na segunda AP. Né, ela foi para 97%, nós tivemos uma progressiva melhora. Porém, olhem aí na AP2 e na AP3, quando nós trabalhamos aí uma habilidade pertinente ao ano série e uma habilidade que envolvia um pouquinho mais de progressão, nós tivemos aí o quê? Uma pequena queda. Não foi uma queda grande, mas nós tivemos uma pequena queda, tá? Ficamos em 92% na AP2 e na AP3 ficamos em 90%. Isso quer dizer o quê? Que precisamos repensar? Talvez elaborar alguns exercícios, ou talvez fazer uma retomada com uma roda de conversa, ou talvez na sondagem para o quarto ano, dessa questão da leitura dos números, eu acho que vai ser essencial aí para o nosso trabalho ser consolidado. E aí no quarto ano, nós temos aí o que? Também um sobe e desce, né, significativo aí das habilidades. Já no quarto ano, nós temos
a habilidade EF 03MA01, que fala sobre ler e comparar números naturais até a unidade de milhar, estabelecendo relações entre os registros numéricos e a língua materna. Nós ficamos em 86%. A mesma habilidade, nós tivemos uma progressiva, né, melhora de 92%, mas lá na AP2 nós voltamos para os 84%, quando nós fomos estudar a habilidade EF04MA01, que consiste em ler, ordenar números naturais até a ordem das dezenas de milhar. Então, percebam que a primeira fala da unidade de milhar, na terceira fala-se da dezena de milhar. Então, o que é legal fazer aí? Novamente, trabalhar a sondagem, lembra que a gente colocava aquela sequência dos números a serem ditados pelo professor ao estudante, para a gente poder ver aquelas comparações, aquelas deduções que o estudante fazia. Eu não sei se vocês lembram que nós conversamos bastante a respeito disso quando nós fizemos a formação sobre sondagem numérica. Então, vale a pena, de repente, até sondar agora no final do ano e no começo do ano que vem, olhando para esses números. Já fica uma dica importante aí até para a gente se planejar. E já na AP3, nós temos a EF03MA01, que teve uma progressiva melhora, tá? De 86%. E no quinto ano, nós pegamos só 3 dados, porque como nós estávamos articulando, e assim também foi um movimento interno, os dados que estão na plataforma CAED, eles vinham como descritores. Se vocês olharam, estudaram conforme nós trocamos ao longo do ano, vocês viram que na AP3 os dados vieram como descritores. E não teve um descritor que falou especificamente da unidade temática números, voltada para leitura e compreensão dos números, sequência, unidade de milhar, dezena de milhar, centena, dezena e unidade. Nós tivemos outros objetos de conhecimento a serem contemplados dentro dessa unidade temática. Então, por isso, nós não utilizamos os dados da AP3. Só utilizamos o da ADE, o da AP1 e o da AP2. E aí vocês percebam que na ADE nós tivemos 72% na habilidade EF04MA01A, tá? E consiste também em ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das dezenas de milhar, tá? Depois tivemos 54% na AP1, na habilidade EF04MA01B, tá? Olha o que diz essa habilidade, fala em reconhecer números naturais de até 5 ordens. O número de 5 ordens, ele também não é da dezena de milhar? Então, aí o que acontece? Talvez a comanda dada na avaliação, ou o exercício ter sido um pouquinho mais complexo, então mostra aí pra gente o que é uma evidência que o estudante ainda não aprendeu, talvez o valor posicional aí dos números, principalmente voltados para unidade de milhar, dezena de milhar e talvez até centena de milhar, tá? E aí, na AP2, nós temos aí a habilidade EF05MA01, do qual nós atingimos um percentual de 88%. E ela fala sobre o seguinte, sobre ler e escrever e ordenar números naturais, no mínimo, até a ordem das centenas de milhar. Então, olhando para essa tabela, para essa série, o que nós conseguimos perceber? Que havia uma dificuldade na compreensão da dezena de milhar, porém isso foi contemplado, né, houve uma progressiva melhora na AP2, relacionando a centena de milhar. Isso não quer dizer que nós devemos parar e sim continuar fazendo a investigação e os encaminhamentos, os planejamentos necessários para conseguirmos melhorar os nossos números. Então, pessoal, vocês viram que, assim, nós fizemos aí um percurso de tudo aquilo que nós fizemos ao longo dessa unidade temática, nós só pegamos uma pequenina fatia da unidade temática. Nós estamos falando do quê? De reconhecer, de ler e de escrever números de 1, 2, 3, 4, 5 ordens. Pegamos o mais facinho para mostrar para vocês. Por que nós fizemos isso? Porque é importante vocês fazerem agora no finalzinho esse movimento dentro das unidades escolares, tá? Olhar para os índices das avaliações internas,
ver aquilo que foi dado conta, aquilo que ainda precisa se pensar, aquilo que precisa se planejar. Por quê? Porque quando as aulas agora que vão se estender até o final do ano, a gente pode, de repente, criar, planejar, traçar encaminhamentos pertinentes para recuperar algumas dessas defasagens, né, dentro das unidades temáticas e das habilidades aí que vocês estudarem, e até para o ano que vem já é um dado importante para a gente começar o nosso ano letivo, né? Ah, mas eu não vou dar aula para o 4º ano, meu aluno está no 3º, ele vai para o 4º, mas nada me impede de eu apoiar a minha colega do 4º ano nesse movimento, para quê? Para que ela consiga, né, recuperar e aprofundar aí o que os nossos estudantes precisam ainda aprender. E aí nós colocamos esse slide, olha, o que ainda pode se planejar com os estudantes nesta reta final, tá? O que a gente pode planejar com os estudantes aí nessa reta final. Nós podemos analisar o percurso até o momento em outras unidades temáticas. Então, os dados das avaliações internas, como eu falei, eles são pontos para reflexão de futuras ações. Nós podemos também pensar em atividades que contemplem as unidades temáticas analisadas ao letramento matemático. Isso eu falei enquanto eu estava lendo os gráficos, né? A sondagem numérica, ela é essencial. Atividades que voltam para contextualização, para socialização, elas também são bacanas neste momento, tá? Pegar situações do cotidiano e trazer para a matemática, voltado para as habilidades que vocês percebam que ainda há uma defasagem, fazer essas aulas, né, mais criativas, eu acho que vale a pena, tá? Até porque as crianças estão cansadas também, assim como nós, então eu acho que tem que ser uma coisa, assim, gostosa, prazerosa, mas que ao mesmo tempo recupere. Aqui nós colocamos mais uma sugestão, que pode ser organizar os portfólios com os estudantes. Como assim organizar os portfólios? Você pode fazer um portfólio agora no final do ano. Se você não fez esse movimento de ir vendo o crescimento deles, você pode fazer um portfólio de finalização com os seus estudantes. Como? Conversando, uma roda de conversa, conversar com os estudantes aquilo que eles mais gostaram de aprender em relação à matemática. Passar esse tema para o estudante, ele pode preparar um exercício, ele explicar para a sala e aplicar para a sala. Ali você vai ter o quê? O desenvolvimento de diferentes habilidades e de diferentes unidades temáticas explicado por eles, como se fosse um mini TCC da turma. Eu acho que vai ser bem legal e vai ser uma coisa que quando eles produzem, eles se sentem mais motivados a fazer. E muitas vezes nas trocas produtivas, as crianças aprendem bastante. Muitas vezes não, quase sempre, né? Também é importante nós retomarmos os nossos registros, principalmente os nossos registros pessoais, tá? Olhar os materiais dos alunos, olhar as avaliações, se vocês ainda estiverem com elas, ver a progressão deles. Então, essa retomada, nossa, também olha aquilo que a gente conseguiu dar conta no nosso trabalho e aquilo que a gente ainda precisa pensar, replanejar. Então, assim, é mais uma reflexão pessoal. E, por último, que também é bem atrelado ao item 4, é fazer uma autoavaliação, tá? Então, assim como os alunos, eles são avaliados, a gente também precisa fazer uma reflexão ao longo do nosso trabalho durante o ano. Aquilo que a gente, né, teve êxito, aquilo que a gente não teve, a gente analisar esses pontos para quê? Para que nós venhamos a melhorar, a gente tem que se permitir fazer essa autoavaliação, ou também, assim, pode fazer essa avaliação entre os pares se conversarem. Eu acho que quando a gente tem esse momento da gente poder ter esse momento de avaliação, mas não no sentido conceitual, punitivo, eu acho que nós crescemos muito enquanto profissionais, né? E a gente consegue rever a nossa prática de uma maneira o quê? De transformação, certo? Bom, e aí, o que nós trouxemos para vocês com relação à EMAI? A gente teve tantos momentos gostosos durante esse ano, nós tivemos uma oficina presencial depois de quase 1 ano e meio longe, foi um dia, assim, muito emocionante, nós tivemos muitas fotos de muitas escolas mostrando as boas práticas, os professores vestindo a camisa, não se entregando, criando estratégias que a gente às vezes ficava aqui babando e falando como são criativos. E aí nós resolvemos fazer uma retrospectiva do nosso EMAI,
com as boas práticas de vocês, com as crianças trabalhando, e aí nós selecionamos algumas fotos que vocês nos enviaram e gostaríamos que vocês assistissem com muito carinho da equipe dos anos iniciais. Pode passar, Antônio. Viram, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Quanta coisa nós fizemos ao longo desse ano. Quantas escolas, quantas lembranças, quantas evidências. 48 escolas em ação aí, colocando a matemática viva e fazendo ela ser mágica. Tá? Nós só temos a agradecer vocês por todo o empenho, por toda a dedicação,
por tudo que vocês abraçaram e fizeram junto conosco dentro das propostas que nós enviamos, das sugestões, e agradecemos até as sugestões que muitas vezes vocês nos enviaram e nós fomos compartilhando com os colegas dentro dessa rede colaborativa. Nós somos imensamente gratos e honrados de ter trabalhado com vocês nessa parceria tão significativa ao longo deste ano. E para finalizar, nós temos aí uma frase. Na matemática da vida, a regra deve se aplicar mais vezes à multiplicação dos seus sonhos, tá? Então, vou ler novamente. Na matemática da vida, a regra que se deve aplicar mais vezes é a multiplicação dos seus sonhos. Então, não deixem os sonhos morrerem com o findar de um ano. Muito pelo contrário, é hora da gente ressuscitar sonhos e pensar em novas possibilidades. Talvez essas novas possibilidades serão em uma outra unidade escolar, com novos colegas. Talvez esses sonhos serão na mesma unidade escolar, com outros pares. O importante é a gente não deixar de sonhar e continuar trabalhando por um único propósito. Essas pessoinhas maravilhosas que apareceram no nosso vídeo, que são os alunos. Desde já eu agradeço imensamente todo o carinho que vocês tiveram com a equipe, comigo, trabalhando junto, toda a empatia, todo o tempo, toda a paciência quando a gente ligava para cobrar alguma coisa, ou falar, ou pedir, vocês sempre muito atenciosos, nós só temos a agradecer, tá? Eu encerro a minha parte do EMAI, tá? Com muito carinho, passando a despedida também para minha colega PCNP Lilian. Lilian? Obrigada, Carla. Agradeço, faço minhas palavras da Carla. Agradeço também a participação de todos durante esse ano, a paciência, a empatia que tiveram conosco, a parceria que vocês puderam possibilitar para a gente não tem valor, é um negócio inestimável. É muito prazeroso chegar ao final do ano e ter trabalhado, ter desenvolvido projetos com vocês. Foi incrível, não foi fácil, né? Vocês aí sabem disso, mas foi um ano de muito aprendizado, muitas conquistas, né? Às vezes a gente olha assim para trás e a gente fala, nossa, quanta coisa, e foi realmente muita coisa, né? Foi muita coisa, foi muita correria, foi muita cobrança, inclusive também da nossa parte, como bem lembrou a Carla, mas o mais importante que fica bem guardado no coração foram as parcerias que nós fizemos com vocês. Sou muito grata pelo aprendizado que vocês possibilitaram que eu adquiri, tá? Espero que tenha um final de ano mais tranquilo possível. O próximo ano vai ser um ano diferente, não menos desafiador, né? Porque já temos a perspectiva de bastantes desafios, óbvio, mas que vai ser um ano tão abençoado quanto este, se nós continuarmos aí com esse foco de parceria, tá bom? Espero que vocês aproveitem bastante aí o tempo que vocês, o pouco tempo que vocês tiverem para descanso, mas que seja bem aproveitado com as famílias, né? Consigo mesma, né? Porque às vezes a gente precisa também se resguardar um pouquinho e internalizar, né? Todo o processo aí que a gente está sofrendo. E que no próximo ano a gente possa ter aí conquistas tão maravilhosas quanto a deste ano. Muito obrigada mais uma vez e um ótimo final de ano para todo mundo e que venha 2020. Vou passar a palavra agora para o nosso colega Antônio e até mais, gente. Antônio, passa a palavra. Obrigado, pessoal. Já agradeço aqui a presença das minhas colegas PCNPs Carla e Lilian. Quero agradecer a atenção de todos. E aqui na finalização, a minha palavra é de gratidão. Muito obrigado pela atenção que vocês nos deram. Obrigado pela dedicação. Nós recebemos materiais maravilhosos este ano.
Postamos alguns no Facebook, todos não deu, né? Essa demanda é muito grande, às vezes falta um pouquinho de tempo. E é essa gratidão. Vocês foram parceiros, teve essa troca, não foi conhecimento de em linha única, não. Vai e volta, assim podemos crescer juntos. Bom, eu creio que será a última gravação, né, deste ano, então já desejo um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o ano que vem seja maravilhoso, cheio de conquistas. E foi muito bom, tá, estar junto com todos vocês neste ano, nas ATPCZ+, e foi uma honra, tá? De coração, uma honra. E estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau.